Amém. Graças e paz. Graças e paz, amados irmãos. É muito bom estarmos aqui nesta manhã para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nesse culto da manhã que nós separamos às 10 horas, enquanto não estamos ali reunidos no templo, mas a nossa adoração ao Senhor são todos os dias. E que o nome do Senhor seja engrandecido nesse dia, que cada um de nós, servos do Senhor, possamos dar nesse dia o nosso melhor ao Senhor. Mesmo nesse isolamento, uma situação de limitação, mas o Senhor espera de nós um coração de adoradores e possamos de fato louvar e exaltar o nome do Senhor. Vou fazer uma oração e que você possa, junto com a sua família, neste momento, principalmente os irmãos da Igreja Batista Boas Novas, né? Um abraço a todos os irmãos, um abraço muito carinhoso, com muita saudade estamos dos irmãos, de estarmos juntos, abraçando, cumprimentando os irmãos, orando juntos, mas mesmo distantes, estamos aqui, né? Buscando a face do Senhor. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Senhor, nós agradecemos a Ti de todo o nosso coração. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Tu és o Deus que escuta nossas orações, que está atento, Senhor, que sabe de tudo que nós precisamos, ó Pai. Por isso nós Te buscamos, ó Pai, e cremos que o Seu amor é infinito, grande e eterno, Senhor. Nessa manhã, e queremos nos consagrar a Ti, queremos dedicar todo esse dia ao Senhor. Tu és um Deus eterno, único e excelso. Tudo que temos e somos é para o Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Tu és digno, ó Pai, Tu és digno, Senhor, de receber adoração, louvor e exaltação, porque Tu és digno, Senhor. Tu tens sustentado as nossas vidas. O Senhor nos criou conforme a imagem e semelhança Tua, Senhor. E fomos chamados em Cristo para buscar ao Senhor. Fomos chamados em Cristo, resgatados das trevas do pecado, Senhor, para hoje podermos Te exaltar e Te glorificar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, mesmo distante, mas estamos sim, unidos com nossos irmãos, e cada lugar no Brasil, no mundo, muitos estão, Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor. Te adoramos nessa manhã e Te bendizemos com tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Pela manhã Te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e o Teu poder. Na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Você crê no socorro do Senhor, meu irmão? Então louve ao Senhor de todo o coração. Pela manhã Te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas
tua destra me tem sustentado. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Senhora Virgínia, leitura bíblica. Vou ler um versículo bíblico aqui em Mateus capítulo 4. Não, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Amém. Que possamos, nesse domingo de Páscoa, crer que o Senhor está atento ao nosso clamor, à nossa adoração, e vamos estar ainda aproveitando esse tempo para clamar a Deus. Nós estamos em jejum, quer dizer, a igreja foi chamada ao jejum, como muitas igrejas estão, líderes e pastores, nesses domingos, né? Nesse tempo em que vivemos de isolamento, nesse tempo de pandemia, onde Deus de alguma forma também está agindo, e nós precisamos, como igreja do Senhor, clamar a Ele, porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos usar. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus Cristo, clamar pela nossa nação, clamar pelas nossas famílias, clamar pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelas nossas vidas de modo geral, para que possamos superar esse tempo e sairmos muito mais fortes em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor Divino que ore a Deus, levantando o clamor ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, na tua presença, obrigado, Pai querido, Pai Senhor, amado, Deus, queremos mais uma vez louvar, engrandecer, exaltar o teu santo nome, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Amém. Reconhecendo, ó Deus, o quanto nós somos pequenos, ó Deus, diante, ó Deus, da tua glória, da tua majestade. Obrigado, Deus querido, por tão grande amor, ó Deus, e que Cristo morreu, ó Deus, e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna em abundância. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande misericórdia. Te louvamos, ó Deus querido, te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, tem cuidado de nós, Amém, cuidado do teu Jesus. povo, Senhor, cuidado, Deus querido, de um povo, ó Deus querido, que muitas das vezes, ó Pai, tem sido negligentes, ó Deus, ao Senhor, negligentes da tua palavra, pecado contra ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te pedir que continua, Deus querido, com a tua misericórdia, por nós carecemos de ti, Senhor. Pai, o que seria de nós se não fosse o teu amor, se não fosse a tua misericórdia? E queremos, ó Deus, mais uma vez pedir, ó Deus, ó Pai, pela vida, ó Deus querido, ó Pai, daqueles que estão enfermos, ó Deus, trazendo, ó Deus querido, ó Pai, a cura, ó Deus, na vontade do Senhor. Ó Deus, traz restauração, Pai. Pai, queremos te pedir neste momento para a nossa nação brasileira, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, sustento, ó Deus, os governantes, ó Deus, com sabedoria vinda do Senhor, do alto céus, ó Pai. E se não for do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, sustento, ó Deus querido, da nossa nação, ó Pai. Purifica, limpa, cura, liberta, Senhor, a nossa nação, ó Deus. Pois, ó Deus querido, essa nação, ó Deus querido, vem, ó Deus, clamar, ó Deus querido, e reconhecer que só há um Deus, ó Deus, que pode, ó Deus querido, todas essas coisas. E esse Deus é o Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Pai, muito obrigado, Deus querido, por tua grande misericórdia, Deus. Obrigado pela tua palavra que foi lida nesta manhã. E queremos te pedir, ó Deus, que continua, Deus, quer despertar o teu povo, despertar a tua igreja, Senhor, para viver, ó Deus, uma santidade, ó Deus, que agrada ao seu coração. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Sabemos que somos, ó Deus, carnes, fracos, ó Deus. Sim, e, ó Deus, que clamamos pelo teu Santo Espírito, ó Deus, quer nos fortalecer, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, seja conosco neste dia, ó Deus, nesta manhã. Abençoa o teu povo espalhado, ó Deus querido, por todos os cantos dessa terra, Senhor. Muito, Senhor, ó Deus, tirar deste dia para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai, queremos te pedir pela obra missionária, Senhor, pelos missionários que estão nos campos, ó Deus, sustenta os teus filhos, ó Deus amado, supre as suas necessidades, livra, ó Deus, de todo mal, de todo perigo. Queremos te pedir, ó Deus querido, que o Senhor Deus está provendo todas as necessidades, ó Deus, da tua igreja, do teu povo. Amém, Jesus. E, ó Deus, trazendo salvação, libertação, ó Deus, e cura, ó Deus, aqueles que temos clamado em todos os dias, ó Pai. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus. Mudança com a tua serva, ainda estamos em oração reunidos, ó Pai, certo de que o Senhor conhece os nossos corações.
Neste momento também, Senhor, com certeza muitos e muitos estão clamando a Ti. Verdade. Estão buscando a Tua face, Senhor, e de todas as formas, em todos os cantos deste mundo, desse planeta, meu Pai, em todas as nações, ó Pai querido. Deus, a Tua palavra continua sendo pregada, Senhor. E mesmo diante das adversidades, dos momentos mais difíceis, assim, das situações que parecem estar como barreira para a Tua obra, o Senhor é o dono da Tua obra e o Senhor impulsiona nossos corações, o coração dos Seus discípulos, o coração da Tua igreja, para Te buscar, Senhor, e continuar perseverando em fazer a Tua vontade, em cumprir, Senhor, a grande comissão de Jesus Cristo, Senhor. Aqui estamos nessa manhã, clamando por Tuas misericórdias, Senhor. Tu tens nos acompanhado a nossa caminhada. O Senhor tem visto que cada um tem passado nesses dias o clamor, as orações, Senhor, as necessidades, ó Pai querido, especialmente nesse tempo que vivemos de isolamento, meu Pai. O que isso tem nos afetado, como isso tem nos afetado, Senhor, como isso tem nos feito, Senhor, repensar algumas atitudes nossas, como isso tem nos feito, para refletir diante da Tua palavra, Senhor, como temos cuidado com a nossa família, como temos cuidado com os nossos irmãos em Cristo, como temos olhado para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, que o Teu Espírito Santo sonde nosso coração, de uma maneira, Senhor, que saiamos deste tempo, Senhor, transformados por Ti. E queremos, ó Pai, de uma maneira muito sincera, clamar, Deus age neste tempo, Senhor querido, indo ao encontro de tantos aqueles, Senhor, talvez situação que nós desconhecemos até, mas quantos estão no leito do hospital, quantos estão isolados, com depressão, talvez longe dos familiares, e talvez sem um atendimento, sem um cuidado necessário. Quantos estão sofrendo, ó Pai, porque estão cuidando de outras pessoas e ao mesmo tempo estão debilitados, estão sozinhos. Ó Deus, quantos estão doentes, ó Pai, quantos estão precisando de uma resposta do Senhor, de uma intervenção, de uma cura, de um milagre neste momento, ó Pai querido. Quantos estão, Senhor, precisando, ó Pai, ser revestido pelo Teu poder para pregar o Teu Evangelho, Senhor, quando as situações não estão tão favoráveis assim, Senhor. Talvez muitos temos acesso à internet, à tecnologia e podemos de alguma maneira levar a Tua mensagem, mas quantos estão até mesmo em lugares tão difíceis, ó Pai, que não permite esse contato, Pai querido. Mas Deus, a Tua palavra não volta vazia e a Tua palavra não pode ser presa, Pai. Por isso faz neste tempo, ó Pai querido, que a Tua igreja se levante no poder do Espírito Santo para continuar fazendo a Tua obra em nome de Jesus Cristo. Senhor. Oramos neste momento pelos nossos governantes, mais uma vez, que o Senhor esteja agindo nesse tempo, Pai querido, diante de tantas situações e informações, que prevaleça a Tua verdade, amém, Pai querido. Suplicamos ao Senhor, Pai, vá ao encontro, meu Pai, do Teu povo e vá ao encontro daqueles que precisam, neste momento, receber a Tua palavra, Senhor. É um tempo também de pessoas se voltarem ao Senhor. É um tempo de reconciliação, é um tempo de conversão, é um tempo de transformação, é um tempo, Senhor, da ação do Espírito Santo, Senhor, no coração do pecador, para que de fato possa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus, é um tempo de salvação, o Senhor pode operar. Muito obrigado. Nessa manhã oramos e acreditamos, cremos, ó Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Amém, Jesus. Ele exaltado
altar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de domingo, nós celebramos ao Senhor, mas também que nós estamos de fato nos consagrando a Ele de todo o nosso coração. Mateus 6, versículo 16. Você possa abrir sua Bíblia. Vamos concluir a respeito do jejum. É um tempo de consagração, irmãos, e nós precisamos entender de fato a importância do jejum na nossa vida a cada dia. 16, a partir do versículo 16, capítulo 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Temos visto, Senhor, pela tua palavra, que tu és um Deus que ampara, que escuta, que recompensa e que de fato nenhum daqueles que clamam a ti ficam ou permanecem confundidos. O Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem luta por nós, é o Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor que nos levanta, que nos ergue, é o Senhor que nos dá a vitória que de fato precisamos. Obrigado, Senhor, neste momento que estamos estudando a Tua Palavra, nos ensine, porque queremos, ó Pai, ter uma vida que agrada ao Senhor. E queremos, ó Pai, que através do jejum podemos também, Senhor, nos consagrar mais e mais ao Senhor. Ajude-nos nessa manhã, ajude-nos nesse dia, escuta o nosso clamor, as nossas súplicas, as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como nós temos dito, o jejum ele é importante. O jejum ele precisa ser visto como uma necessidade, irmãos. O jejum precisa ser visto como um sinal de dependência. O jejum precisa ser visto como uma humilhação diante de Deus. O jejum precisa ser visto como um viver no Espírito Santo. O jejum precisa ser visto como uma prioridade espiritual na nossa vida. O jejum precisa ser visto como uma consagração a Deus. Falamos domingo passado sobre 3 perigos a respeito do jejum. Como as pessoas às vezes estão equivocadas a respeito do jejum e não deixar que o jejum ela caminhe para o legalismo, ou para o fanatismo, ou para a carnalidade. Pelo contrário, o jejum deve ser feito inicialmente e primordialmente com a oração. Nós jejuamos junto da oração, porque junto com a oração, o jejum tem o seu sentido maior de dependência, de consagração, de ser moldado, trabalhado por Deus. Na verdade, o jejum ela vai servir muito mais para nós mesmos, a fim de estarmos também no relacionamento maior com o Senhor. De fato, o jejum transforma o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos ver nessa manhã, relembrar e ver alguns textos, porque não é possível ver todos, mas vamos ver que o jejum ele está presente em toda a Bíblia. Os irmãos lembram que Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, ele estava em jejum naquele tempo lá no Monte Sinai. Êxodo 24, você pode ler inicialmente, Êxodo 24, versículo 17 e 18. Vou pedir para a missionária ler para mim esse versículo, em nome de Jesus. Êxodo 24, 17 e 18. Pode estar acompanhando na sua Bíblia também, esse tempo, esses versículos bíblicos. 24. Capítulo 24, 17 a 18. O aspecto da glória do Senhor era com um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O povo de Israel também tinha a prática do jejum no livro de Levíticos 16:31, não precisa abrir, mas também Elias,
também jejuou durante 40 dias, lá está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Eu vou deixar esses versículos depois aí também no comentário. Davi orou, jejuou durante 7 dias, naquele tempo, né, em que ele precisava ter a resposta do Senhor diante da doença do seu filho. Os ninivitas jejuaram, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, também fala isso, em que eles estavam jejuando, né, em favor da misericórdia e do perdão de Deus. Daniel orou durante 21 dias, está lá em Daniel 10, do versículo 1 ao 13, e Daniel jejuou, Daniel orou por uma resposta de Deus diante, né, das visões que ele teve para que pudesse responder ali ao imperador. Esther jejuou também 3 dias e noite, né, para que Deus pudesse abençoar na entrada ali junto ao rei, para que pudesse interceder pelo povo. Jesus orou durante 40 dias, Mateus 4, versículo 2. Podemos ler esse versículo? Podemos ler esse versículo? Mateus 4, 2. Jesus orou e Jesus jejuou durante aquele tempo ali, os 40 dias. 4? 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muito bem. Aqui todo o capítulo 4 vai mostrar isso até o versículo 11. Na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, né? Ele foi tentado, né, pelo diabo ali no deserto, e ele estava em jejum e oração. Paulo também durante 3 dias, Atos 9, 9, 2 Coríntios 11, 27, tem esse texto aí. Na igreja primitiva tinha essa prática também, Atos 13, 1 a 3. Né? E o jejum nos mostra que podemos, através dele, alcançar grandes vitórias da parte do Senhor. Como nós vimos, os judeus foram salvos pela intercessão e oração também de Esther, como o povo de Deus que se reuniu, foi convocado a orar naquele momento, né? A unidade dos ninivitas, onde Deus poupou, né, de serem destruídos, né, diante da pregação do profeta Jonas. Vemos também que os demônios são derrotados, Mateus 17, 14 a 21, especificamente o versículo 21, onde Jesus fala que essa caça de demônios não pode ser expelido se não for através de oração e de jejum. Vemos que o jejum é importante na batalha espiritual que enfrentamos contra o diabo, né? A vontade de Deus revelada em Atos 9, de 9 a 15, Deus dando orientação à igreja primitiva para buscar ao Senhor e fazer a obra. E quero ler aqui um versículo interessante. Os líderes foram ordenados em Atos 14, 23, né, debaixo de oração e jejum, e o Espírito Santo deu a direção à igreja para a obra missionária em Atos 13, 1 a 4. A missionária pode ler. Vamos pontuar alguns versículos só, porque são diversos, né, irmãos? Mas Atos 13, 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Esse texto é muito claro para nós, mostrando que é o Espírito Santo que ele conduz a obra missionária, mas ele vai usar a sua igreja. Mas para que Deus, o Espírito Santo, conduza e direcione a igreja dele, é preciso que a igreja esteja consagrada, esteja na dependência do Senhor. E uma maneira de estarmos em dependência, a fim de que não venhamos a ouvir o nosso coração, que é tanto enganoso, é estarmos atentos ao Espírito Santo através do jejum e através da oração. Então é uma prática que no primeiro século do cristianismo era muito evidente, estava presente, e Deus deu a vitória à igreja através do jejum e oração. Não o jejum e oração em si, mas porque eles buscaram a direção de Deus. Eles clamaram a Deus, eles estavam na dependência do Senhor. Foi uma maneira que eles entendiam que era uma prática comum deles, para que de fato Deus pudesse conduzir eles e conduzir a obra missionária. Tanto que hoje somos frutos
desse grande trabalho árduo de perseverança, de dependência do Senhor. Hoje estamos aqui, depois de mais de 2000 anos para frente, estamos aqui, né, servindo ao Senhor e continuando a obra do Senhor, através da igreja que foi consagrada. E hoje precisamos entender, precisamos mesmo nos consagrar ao Senhor. A jejum também é muito importante e nos dá a vitória também. Deu a vitória na direção à igreja, na sua obra missionária, na escolha da liderança, na vitória sobre os demônios, no livramento de cidades que se colocaram diante de Deus, no livramento do povo de Deus na história do Antigo Testamento, na história do povo de Israel, e também dá a vitória para nós hoje também cristãos, na nossa vida particular, na nossa vitória sobre a carne, sobre os nossos próprios desejos, o nosso egoísmo. Temos o texto de Mateus 6,16 que mostra que não devemos usar o jejum, como também a prática da esmola, da oração, né, que são práticas piedosas no cristianismo, não para sermos vistos pelo homem. Aí é a questão carnal, a questão do orgulho humano, a questão da vanglória espiritual. Né? Deus quer usar o jejum como instrumento dele para nos fazer, na verdade, sermos humildes na sua presença e buscarmos a glória tão somente do Senhor. Mas também Romanos 8, a missionária pode ler, Romanos 8, 13, essa vitória do jejum que nos ajuda sobre a carnalidade. Vivemos um tempo, irmãos, que a igreja tem permitido o mundanismo dentro dela e também a própria carnalidade. O que é a Bíblia? Romanos 8, 13. 8, 13, né? Uhum. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Então o jejum nos ajuda a vivermos mais na direção do próprio Espírito Santo. Nós vamos entender que vamos ter vitória sobre as tentações, diante das provações. Né? Claro que não venceremos sempre, porque estamos debaixo de lutas o tempo todo enquanto estivermos sobre essa terra até o dia que Jesus voltar, mas o jejum, como a oração, nos ajuda a estarmos mais sensíveis à voz de Deus e menos suscetíveis às tentações do diabo e assim não nos deixar ser enganados pelo inimigo. Né? Muito bem, no ministério de Paulo, vemos claramente, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, segundo aos Coríntios. Os irmãos podem ir acompanhando aí aos poucos, né? Não vamos ler todos os versículos aqui, mas vamos deixar alguns principais e depois mandar esses versículos aí também no comentário. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Eu quero destacar esse versículo porque foi um momento difícil na vida de Paulo. E talvez nós estejamos também como igreja passando em alguns momentos. Versículo 4 até o 5, né? Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Amém. Então, aí o texto continua dizendo tantos momentos que Paulo passa, né? Mas se você prestar bem atenção, que nos momentos de privações, olha só que interessante, no versículo 4, né? E no versículo 5 termina nas vigílias dos jejuns. Irmãos, Paulo conseguiu vitória e êxito no seu ministério, porque ele vivia, mesmo diante das dificuldades, ele estava nas vigílias, nos jejuns, nas orações, na consagração, buscando a dependência do Senhor. Irmãos, o quanto que nós, como igreja do Senhor, estamos de fato buscando ao Senhor dessa forma. O quanto nós estamos consagrando nossas vidas a Deus. O que Deus quer também nos fazer passar, quer nos fazer viver, e que atitudes precisamos ter diante desse momento que tem sido de angústia, com certeza, para muitos de nós. Da angústia de não estarmos não somente ali no templo com os nossos irmãos, que é tão importante, mas da angústia de ter que
ficar isolados, às vezes longe dos familiares, parentes, daquela rotina que foi quebrada. Nós estamos ansiosos pela volta da normalidade, mas certo de que muita coisa precisa, ao voltarmos depois desse tempo, não seremos as mesmas pessoas, não podemos ser. E como igreja do Senhor, precisamos de fato ser diferentes. Então, irmãos, eu quero finalizar essa parte do jejum dizendo assim, que através do jejum, Deus usa a nossa fragilidade para intervir de forma extraordinária na vida das pessoas e na história da nação. Deus está levantando a igreja para orar neste momento, para jejuar pela nação brasileira. Talvez esse é um tempo que nunca oramos tanto, nunca jejuamos tanto em favor do nosso país. Né? Quando às vezes somos levados e tentados a tantas vezes reclamar e murmurar, mas nós estamos sendo levados por Deus a orar e a clamar e pedir misericórdia. Então o jejum deve ser feito junto com a oração, na direção de Deus, respeitando, é claro, as limitações que cada um de nós temos. Às vezes existem certas prescrições médicas que precisamos respeitar e precisamos entender como devemos fazer esse jejum. Às vezes, pessoas podem jejuar durante muitas horas, durante o dia inteiro, ou um período do dia. Você que vai buscar a direção de Deus nesse aspecto. Ou pode também pedir orientação a alguém que é o seu discipulador, alguém que cuida de você na sua vida espiritual, para estar te ajudando. Chame o seu discipulador para orar junto com você também. E chame a sua família, chame sua esposa, sua mulher, chame seus filhos, né? Tenha um momento de jejum, de oração, faça esse, mas de maneira natural, na direção do Espírito Santo. Nada forçado, mas pela direção do Senhor. Então fica aqui 3 dicas. Entender que o jejum nos ajudará na nossa batalha espiritual, na nossa vitória também contra a nossa carne e também nos ajudará a estarmos sensíveis ao Senhor para fazermos a obra. Cheio de compaixão e graça, porque não podemos fazer a obra missionária sem estarmos, na verdade, cheio da compaixão de Jesus Cristo no nosso coração. Permita-me ainda concluir, irmãos, falando desse tempo que nós estamos vivendo, é o domingo de Páscoa. João capítulo 19, o missionário pode abrir, será assim o nosso último texto, para finalizarmos o estudo desta manhã. João capítulo 19, versículo 19. 19. Pilatos escreveu também... João 19. Uhum. 19. Bora mais para frente aqui. 19. Vou dizer 29. Talvez é o 29. Vai lá. Isso aqui é Mateus. Mas na ressurreição. 20, 19. Pode ser isso. 20, 19. Exatamente. Perdão. Capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Nesse tempo que nós vivemos, os discípulos, nós podemos pensar no que os discípulos estavam passando. Irmãos, a mensagem da Páscoa traz uma mensagem de esperança, uma mensagem também de comunhão, da importância da comunhão que devemos ter com a nossa igreja, comunhão entre os nossos irmãos. Os discípulos estavam unidos e depois de eles receberem as boas novas por parte das mulheres que disseram ter visto Jesus, eles continuaram juntos ali, aguardando algo da parte de Deus. Eles estavam com medo, eles estavam aflitos. Mas a mensagem da Páscoa nessa manhã nos ensina sobre a importância de estarmos em comunhão, estarmos juntos. Eles estavam ali trancafiados, estavam com medos, porque já estavam debaixo de perseguições, diante daquilo que tinha acontecido com Jesus. Mas a mensagem de esperança que vem no domingo, que é a mensagem de Páscoa, é a mensagem que nos ajuda a refletir na nossa caminhada com Jesus. Irmãos, Jesus tem caminhado conosco. E não será agora que Ele vai nos abandonar. Ele não abandonou os seus discípulos naquele momento. E Jesus depois se revelou a eles, se mostrou no meio deles e disse: paz seja com vocês.
A mensagem da Páscoa deve nos unir nesse tempo. Nos unir mesmo diante da distância física. Mas, irmãos, precisamos estar mais unidos. Precisamos estar mais perto das formas como o Senhor assim nos proporcionar. Precisamos entender que a mensagem das boas novas de Jesus Cristo ressuscitado, a mensagem dessa Páscoa, né, deve nos unir, nos fortalecer como igreja do Senhor. E deve também nos fazer refletir como temos vivido até hoje a nossa comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, que Deus venha nos abençoar de uma maneira extraordinária. Eu creio que nós temos sentido falta dos cultos de oração, da escola bíblica, domingo à noite. Saudades também dos nossos encontros nos pequenos grupos, né? Eu acredito que nós vamos pensar duas vezes antes de simplesmente entrar ali, participar desses momentos e às vezes estar até mesmo meio insensíveis ou talvez meio indiferentes, às vezes ali preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o dinheiro que precisa ganhar, preocupados com o trabalho, ter que acordar amanhã cedo e ficar preocupado porque estamos demorando no culto ou alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que nós vamos pensar mais uma vez sobre isso. Vamos pensar e zelar mais pela comunhão. Vamos dar valor a estar junto com os nossos irmãos. Talvez vamos estar mais perto deles, visitá-los, orar uns com os outros, gastar mais tempo na comunhão, num tempo ali físico do abraço, conversar mais com os nossos irmãos e pensar, vale a pena de fato, como irmãos, como crentes em Jesus, nos isolarmos? Quantas vezes passamos dias e dias, horas e horas, né, sem estarmos em comunhão com a nossa igreja, né? Às vezes estamos perto de outros, de parentes, mas passamos dias e dias longe dos nossos irmãos. É tempo de pensar e refletir. Temos mesmo valorizado a nossa comunhão com a igreja? Eu estou falando não somente no âmbito da Igreja Batista Boas Novas, mas nós, em geral, como igreja do Senhor, nós temos valorizado essa comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia fala que nós somos corpo. A Bíblia também fala que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É tempo de repensar nesse domingo de Páscoa como é importante estarmos em comunhão. Certamente você está com saudade e desejoso de estarmos celebrando a ceia do Senhor. Quantas vezes nós estamos ali celebrando a ceia, um exemplo entre outras coisas que fazemos na igreja, que às vezes fazemos sem muita conectividade, ou seja, sem estarmos valorizando aquele momento, vivendo intensamente, colocando o nosso coração. Às vezes estamos ansiosos que o culto acabe logo, para que aquele momento passe logo, e às vezes estamos preocupados também com situações ali, a atividade da igreja, o tempo do culto, o que vou fazer daqui a pouco, o meu momento no louvor, o momento na mensagem, na direção do culto, naquilo que eu preciso fazer daqui a pouco, preocupado ali com algumas coisas que tenho que fazer ou ali ou até após, ali em casa, eu tenho que passar na feira, tenho que passar no supermercado e tantas coisas que eu fico pensando após o culto, após o momento que eu estou em comunhão. Irmãos, nós precisamos refletir seriamente. Nós, como gostaríamos de estar, passamos o segundo domingo sem termos celebrado a ceia. Você sentiu falta? Eu senti, não é verdade? Poderíamos talvez até fazer uma celebração assim, online, mas acreditamos que, devido respeito a quem faz, né, sem nenhum problema, porque biblicamente não existe nenhum impedimento, ou talvez nada que venha dizer a favor ou contra, mas que sentido existe, irmãos? Que sentido existe? Talvez até é interessante refletirmos essa ausência, essa falta, para ao retornarmos à nossa comunhão, podemos valorizar de fato cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Né? Isso serve para cada um de nós, para toda a igreja, para todos nós, discípulos do Senhor, aqui em Uberaba, no Brasil e no mundo, para que valorizemos de fato cada momento que o Senhor nos concede. Que Deus nos abençoe de maneira poderosa e que isso nos leve a estar mais unidos. Talvez nessa semana você passou preocupado com tantas coisas, mas eu quero desafiar ainda. Ligue para algum irmão, mande uma mensagem. Talvez hoje à tarde ainda você possa fazer isso. Você possa, se de tudo não possa fazer isso, ter um contato com alguém, mas você tenha um tempo de joelhos em oração ao Senhor e ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos.
Ore pelas famílias da nossa igreja, né? Ore mesmo e fala, Deus abençoe ali, não sei como está meu irmão, minha irmã, mas que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, né? É um tempo muito necessário. Graças a Deus, nas quartas-feiras também temos compartilhado pedido de oração, né? É uma oportunidade, mas que Deus abençoe de uma maneira muito especial e possamos aproveitar essas oportunidades. Vamos orar mais uma vez. E lembrando que hoje à noite também estaremos às 9h30, né, fazendo esse culto, esse live, né, culto online, né, junto com os nossos irmãos. Esteja com o coração aberto, né, em nome de Jesus Cristo, em oração, né, no espírito de adoração ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Eu pedi mais uma vez a missionária ore, finalizando o culto desta noite, em nome de Jesus, depois mais um outro. Amém. Pai querido, mais uma vez, ó Deus, oração, ó Deus. Amém, Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela leitura e explanação da tua palavra, ó Deus. Ó Deus, que é vivo, que é eficaz, ó Deus, que não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor, vindo, Deus, do coração do Amém, Senhor, Jesus. para os nossos corações. Palavra, ó Deus, que ensina, ó Deus, que corrige, ó Pai, que instrui. Ó Deus, uma palavra, ó Deus querido, Amém, que nos dá Jesus. ânimo, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Amém, Jesus. Um Deus que não muda. O Deus do passado, o Deus do presente de hoje, o que sempre será o eterno Deus. Ó Pai, Criador dos céus e da Amém, terra, ó Jesus. Pai. Te Amém, louvamos, Jesus. ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque o teu amor, ó Deus, para conosco é maravilhoso, é tremendo, ó Deus. E, ó Deus, o que seria de nós se não fosse esse amor, ó Deus? Obrigado porque Jesus Cristo, ó Deus, demonstrou esse amor, Deus, de renúncia e renúncia da sua glória, Senhor, para viver aqui nessa terra, Senhor. E, ó Pai, sofrer, ó Deus, ser, ó Pai, chicoteado, Senhor, ser cuspido, ó Pai, ó Deus, por cada um de nós, ó Deus, e nós não merecemos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este amor, onde Jesus levou, Deus querido, ali na cruz todos os nossos pecados, ó Deus, e transgressões. E, ó Deus, ao ressuscitar, ó Deus, nos trouxe esperança e vida eterna. Obrigado, Senhor, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus das nossas vidas, ó Deus. O Deus, ó Pai, que não mediu, ó Pai querido, ó Pai, ó Deus, esforço, ó Deus, para estar, ó Deus querido, trazendo, ó Deus, essa reconciliação, ó Deus, do homem para contigo. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, nos abençoando, ó Deus, nesse dia, nessa tarde, ó Deus. Vai ao encontro de cada irmão, de cada igreja, de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Ó Pai, suprindo as suas necessidades, ó Deus, dando alegria e paz aos seus corações. Muito obrigado, Deus. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Celebremos sempre a comunhão em Cristo. Jesus em Tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa
Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e que Deus sustente a nossa vida durante todo esse dia, em comunhão, jejum, oração. O Senhor está conosco. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.